Olá galera, me chamo Alexandre Bivioslo Neto, professor de regulamentos na CNMP, e me perguntaram agora sobre o que é bom ou ruim, da onde surgiu agora esse papo dos subsídios, né? Esse papo veio primeiramente da mudança aqui no estado de São Paulo da Constituição Estadual, né, na PEC 18, né, que a PEC já está aprovada em vias de fazer o texto final. E essa PEC, ela traz, além de outras coisas relacionadas à previdência dos servidores, ela traz no artigo 129 um parágrafo único que diz que, só para lembrar, o artigo 129 ele fala dos adicionais de tempo, quinquênio e sexta parte. E ele fala que não se aplica esses adicionais de tempo para os servidores que recebem por subsídio. E aí que surgiu essa dúvida, pô, mas o que é subsídio? É bom, é ruim? De onde surgiu isso, né? O subsídio ele já tinha na Constituição Federal de 88, né? Desde o texto original, ele veio nas mudanças ali da eficiência, da emenda constitucional 19, da eficiência da administração, e ele traça linhas gerais do que é o subsídio. A gente pode trazer, por exemplo, no artigo 39, parágrafo 4º, eu vou ler aqui para vocês que subsídio fixado por parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória. Então ele pontua especificamente o que é subsídio e aí diferencia do que poderia ser chamado dos vencimentos totais, né? É comum que no Olerite, no pagamento, né, a forma de remuneração dos servidores tenha vários itens assim, padrão, gratificação disso, os adicionais de tempo, né, quinquênio, sexta parte. Enquanto o subsídio ele prevê uma remuneração única, um bloco único, uma linha só no documento de recebimento dos servidores públicos. A grande questão é isso é bom ou ruim, né? Na verdade, me parece que ele surgiu para remunerar aqueles tipos de servidores que você não encontra nas redes de supermercado, você não encontra no mundo privado. São aquelas funções típicas de Estado. Então, é por subsídio que é remunerado o chefe do Poder Executivo, os cargos políticos do Poder Executivo, os membros do Poder Legislativo, das três esferas, os membros também do Judiciário, e aí já puxa Judiciário, puxa também Ministério Público, os conselheiros dos Tribunais de Conta. Então, aqueles tipos de cargo que somente se encontra no Estado, né? Chamados às vezes de função de Estado. Então é previsto. E por que ele existe, né? Eu entendo da seguinte maneira: você não pode remunerar de forma diferente servidores de Estado que fazem a mesma função em qualquer parte do território. Por exemplo, isso aconteceu, quem é da época do Alê viveu isso na época que tinha a lei diferenciado para população de municípios. Aí tinha uma demandada geral das pessoas que estavam nas bases, nos pequenos municípios, que queriam ir para a cidade grande para receber mais o auxílio localidade. E aí, isso é ruim para a população como um todo, né? Porque essa diferenciação entre capital e interior, ou mesmo a diferenciação entre um órgão que recebe prolabore e outro órgão que não, porque faz com que as pessoas, os policiais militares, desejem estar em outro lugar. Notadamente aqueles que estão em lugares que recebem menos, né? Então isso daí, sendo função de Estado, você tem que ter um policial militar em Rubinéia, você tem que ter um juiz em Rubinéia, e não sei se tem na vara lá, mas o fórum, mais se é comarca, mas nessas cidades pequenas você tem que ter juiz, não só na capital. Então aí é prevista a questão do recebimento por subsídio. Longe de mim falar se ele é justo ou não é, a verdade é que ele é igual, né? Ele é igual para todos. A justiça, obviamente, vai estar se ele remunera efetivamente o necessário para compor a responsabilidade, as dificuldades daquele cargo em questão. E por que eu dei o exemplo da Polícia Militar? A Polícia Militar do Estado de São Paulo não recebe por subsídios, né? Ela recebe por vencimentos, e aí tem vários itens, né?
Mas na Constituição Federal é previsto que os órgãos que estão elencados, os órgãos policiais, os servidores policiais dos órgãos elencados no artigo 144 da Constituição Federal, vai receber por subsídio. Então, só que isso nunca foi previsto na Constituição Estadual, manteve em São Paulo o recebimento pelos vencimentos com vários itens, inclusive os adicionais de tempo, quinquênio, sexta parte. Então, se isso é bom ou ruim, agora para responder se isso é bom ou ruim, eu acredito que depende, né? Depende do que virá, do que viria a ser uma tabela. É óbvio que o quinquênio, sexta parte, é uma parte bastante importante do holerite, do policial militar, e isso daí, e não só do policial militar, como de qualquer outro servidor do estado de São Paulo, e isso daí pode ser sim muito negativo, mas a gente tem carreiras que já recebem por subsídio, a gente já falou aqui dos membros do Poder Judiciário, os Ministério Público, eles recebem por subsídios, né? E você recebe um excelente, um ótimo, uma remuneração boa perto do que as demais, assim, se você for fazer uma comparação. Não falando de justiça, mas acredito que a justiça estaria numa tabela em si, talvez na recomposição salarial, conforme a inflação, na possibilidade de crescimento salarial, aí sim estaria a questão da justiça. Hoje, a gente imagina que perder um item importante do nosso holerite seria ruim, claro, né? Seria muito ruim. Mas se vier uma tabela boa, né? Pode ser coisa boa. Então deixa a cargo dos senhores aí responder se vai ser bom, se vai ser ruim, né? A questão é que o que é o subsídio? Ele está previsto no artigo 39, parágrafo 4º da Constituição Federal. Agora veio aí falando da possibilidade de recebimento por subsídios na esfera estadual de São Paulo, né, para todo o funcionalismo público. Isso é previsto na Constituição Federal também, que pode sim o Estado escolher subsídio para remunerar seus servidores, isso já estava previsto, né? Porém não era a forma de remuneração no Estado de São Paulo no geral, assim, somente para aqueles cargos que a própria Constituição Federal previa o recebimento por subsídio, e nele, curiosamente, contemplava as polícias, que não recebem por subsídio aqui em São Paulo, recebem por vencimentos totais. E agora a gente não sabe qual é o intuito dessa mudança que virá, né, se vem algo novo, mas a gente torce para que venha coisa boa aí, e aguardando, né, porque o item de quinquênio e sexta parte, de fato, é um item importante do nosso holerite, tá ok? Espero ter dado um pitaco aí, respondido essas questões, se é bom, se é ruim, né? Deixo para vocês responderem aí, e com o tempo, né? Acho que a resposta a gente terá com o tempo. Valeu, falou!